Hoje eu quero começar esse vídeo aqui dizendo que nós somos seres humanos e não fazeres humanos. Deus se importa muito mais com quem nós somos do que com o que nós fazemos. Mas assim, depende também com o que você está se metendo, o que você faz, né? Mas é isso aí. Assim, eu tive um momento na minha vida em que eu me senti perdido, sem saber qual caminho seguir. Eu nunca, na verdade, isso é recente, de não colocar muito limite em mim como pessoa, não ter teto, sabe? Num ponto de, cara, se eu tenho uma vida só, por que não me desenvolver em diferentes áreas? Por que não ser um homem que pode ter diversas habilidades técnicas e diversas habilidades criativas? Por que não ser um cara que sabe dançar, que sabe cortar o próprio cabelo e de outras pessoas, que sabe se vestir bem, que sabe falar mais de 5 idiomas e ao mesmo tempo dirigir uma empresa, ser um bom marido, ser um bom pai, ser um bom filho? Por que não? Por que colocar um teto na minha cabeça e seguir, às vezes, o que eu conquistei, no caso, um diploma? Por que ficar preso a um diploma e a um caminho que eu decidi anos atrás? Que pode ser que não tenha mais a ver comigo. Acaba sendo um tipo de prisão. Mas aí são pontos de vista. Depende do contexto. Eu já fiquei muito tempo preso, pensando em qual caminho seguir. Mas foram momentos em que eu não me conhecia muito bem. Eu não sabia que tipo de pessoa eu iria me tornar. E aí, para me conectar comigo mesmo, o que eu consegui fazer e eu posso dar de dica é praticar atividade física, que foi através de um desafio de 50 dias, onde eu tinha que treinar, colocar um projeto meu em prática todos os dias, leitura, comer bem, ou seja, sem fast food, sem comida com muita gordura, com muito açúcar, sabe? Deu uma reduzida drástica e também zero álcool, tá? Então assim, durante 50 dias, seguindo essas tarefas dia após dia. E o que me ajudou a me conectar comigo e a me compreender mais, me conhecer, foi especificamente através da corrida. Todos os dias que eu saía para correr, era como se eu tivesse uma batalha interna dentro da minha cabeça de que eu podia ir mais, mas ao mesmo tempo tinha uma voz dizendo que chega, dizendo tá bom, dizendo acabou, vamos para casa, eu tô muito cansado, tá doendo aqui, tá doendo ali, e realmente estava doendo, mas ao mesmo tempo uma outra voz dizendo eu disse que ia fazer, logo eu vou fazer. Eu vou terminar o que eu disse que ia fazer. E nesse diálogo interno, eu comecei a perceber em outras áreas da minha vida também. Porque uma disciplina começou a tomar forma. E através disso, eu comecei também a entender quais caminhos eu poderia seguir e quais caminhos eu não tinha nada a ver comigo. Eu comecei a entender os meus princípios e a entender
onde eu podia dar certo, sabe? E, cara, a minha disciplina, ela aumentou no nível em que ela extrapolou para outros campos da minha vida. Esse vídeo não é sobre disciplina, mas é importante falar disso. Ela me ajudou a desempenhar uma boa performance no trabalho e no projeto que eu estava na época durante o desafio, que era quando eu fazia dropshipping. Eu lembro que eu tinha que postar 3 a 4 vídeos por dia no TikTok para poder ter algum vídeo que iria viralizar, e assim eu comecei a aprender a viralizar vídeos curtos dentro do TikTok, a ter no mínimo 10 mil visualizações para cima. Então eu comecei a aprender mecanismos que me ajudaram através dessas postagens todos os dias. Então só foi algo benéfico. E recentemente, mesmo me conhecendo, utilizando também ferramentas como Enneagrama, o DISC, que são que é como você através dessas ferramentas você consegue conhecer o seu perfil comportamental e o que tem a ver com você, quais áreas você pode seguir na sua vida, onde você vai se sentir melhor, tá? Mas voltando, recentemente eu fiquei com dúvidas sobre qual caminho seguir. Eu não sabia se eu ia pelo lado A, B ou C. E o problema disso tudo é que te mantém travado enquanto você não decide. Te mantém estagnado no mesmo ponto da sua jornada e você não se desenvolve o quanto é para você se desenvolver. A minha sorte é que eu fiquei estagnado por pouco tempo e pude resolver logo. E uma inteligência artificial me ajudou com isso. Eu posso até deixar o script para você aqui na descrição, ou nos comentários. Como eu estava falando primeiro, de início, às vezes a gente acha que, pô, eu tenho aptidão para uma coisa em específico, ou às vezes eu fiz um curso técnico, ou iniciei uma jornada de conhecimento, de aprendizado, e isso quer dizer que eu tenho que seguir naquilo ali a minha vida inteira. E não, sabe? Às vezes você tem que optar pelo aquilo que dá dinheiro para você, aquilo que pode te sustentar e sustentar a tua família, mas talvez ainda tenha algo que você realmente goste, algo que realmente tenha a ver com você e que faça você se sentir vivo fazendo e, pô, que, sei lá, cara, mesmo que você recebesse pouco, você ainda assim ia fazer, sabe? Tem coisas assim, tem pessoas que se sentem dessa forma. Mas o que eu quero falar aqui é que o teu diploma não pode ser como um teto na tua cabeça, porque anos atrás você decidiu por aquele caminho. Hoje provavelmente a tua mente mudou. Hoje provavelmente você se conhece mais ou está em dúvida, sabe? E algo que me ajudou a escolher o caminho que eu decidi seguir, mesmo que ele dê errado, e se der errado é aprendizado para mim, isso não quer dizer que eu vá desistir do meu caminho, mas mesmo que dê errado, eu vou aprender com essas questões. O que me ajudou foi colocar na balança o real sentimento sobre o que as pessoas pensam sobre mim. Caso eu escolha a opção A, B ou C. Qual seria o meu comportamento frente ao que as pessoas
pensam de mim? Será que eu ligo para o que as pessoas pensam de mim de acordo com a minha escolha? Eu comecei a pensar nisso. Eu estou fazendo para mim algo que eu gosto ou algo que é para os outros verem e me respeitarem? Por isso, começa a pensar aí qual das opções que tem te mantido travado seria realmente para você. Sabe, se imagina já com aquilo que você quer conquistado. Pensa aí, tipo, pô, você quer conquistar a casa própria, você quer conquistar viagem, não sei, um carro, um celular bom, um computador, sei lá, o que é que você quer conquistar. E aí se imagina com isso já, você já conquistou. Você já conquistou o que você estava procurando, o que você estava buscando, você já tem. Você tem, é seu. E aí, como é que você se sente? Qual é a sua postura? É exatamente isso? É mais para ser respeitado pelos outros? Ou isso te realiza e você se sente feliz com isso? E mesmo tendo respeito de todo mundo, como é que você se sente? E conquistando o que você quer, ainda assim não tendo respeito das pessoas ao seu redor, de todo mundo que te vê, de todo externo. Você conquistou tudo o que você queria e não tem o respeito das pessoas. Você ainda assim permanece com essa ideia? Você ainda assim se sente feliz? Se sim, parabéns, porque isso diz que é genuíno seu. E mais uma dica que eu posso dar aqui, que eu já falei, é a utilização de inteligência artificial. Como, assim, utilizar como um psicólogo. Como eu comentei no primeiro vídeo dessa saga de 90 vídeos. Eu estava utilizando como um psicólogo para me ajudar a tomar melhores decisões, entender o que está acontecendo na minha cabeça. Só que para utilizar a inteligência artificial como psicólogo, obviamente pedi para ela agir como psicólogo. Então, utilizei um prompt específico, comecei a falar todos os dilemas da minha vida e depois utilizei um outro prompt em um novo chat, onde ele pegou todas as informações que eu utilizei, a forma que eu falo, todo tipo de informação. Ele descobriu o meu perfil, ele descobriu a maneira que eu ajo e falou a verdade na minha cara e me ajudou a tomar melhores decisões. Então, também é ótimo, uma ótima ferramenta ao se utilizar para tomar melhores decisões. Opa, tinha parado de gravar. Eu escrevi uma coisa aqui que eu achei bem interessante e eu quero compartilhar com você, que é: o que mais importa para Deus é que, seja qual for a sua escolha, você a desempenhe com a postura de Cristo. O que isso quer dizer, mano? Você é a imagem e semelhança de Deus. É assim que você foi criado. E aí, Cristo, quando ele veio na Terra, ele agiu com toda uma postura de soberania, uma postura firme e glorificando o reino. Tudo que você for fazer, independente do que seja, claro, tendo princípios, faça com a postura de Cristo. Faça com uma postura de: eu nasci, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Tudo que eu fizer, vou fazer o meu melhor. Vou fazer pelo reino. Vou lutar pelo reino. Eu vou entregar o melhor de mim. Vou fazer, desempenhar as minhas tarefas como se fossem para Deus e não somente para conquistar o objetivo.
sabe? E que esse objetivo seja para glorificar a Deus também. Mas é isso. Eu gostei de falar sobre essa questão, porque é algo que aconteceu comigo recentemente. Cara, eu sei o que que é ficar parado na sua jornada e não saber qual caminho seguir. Isso acaba sendo até um medo de dar errado, de medo de falhar. Provavelmente você já falhou em alguma coisa ou em diversas coisas você já tentou, você já falhou, mas com certeza você aprendeu. Com certeza, de todas as coisas que você executou na sua vida, você aprendeu. Você não saiu perdedor. Você aumentou a sua bagagem de conhecimento. É bom encarar os erros como. Erros não. As tentativas como um ensaio para o que você vai executar. Foi tudo um ensaio. A hora do show é agora. Beleza? Promova-se. Eu sou a Jota e essa é a minha contribuição. Tamo junto.